a gente vai entrar agora em mudança de estado, porque nós já entendemos que existe estado sólido, líquido e gasoso, e que a gente sabe que algumas não, todas as substâncias, elas podem mudar de estado. Elas podem sair do estado sólido, por exemplo, e ir para o líquido, ou do líquido e ir para o gasoso, ou voltar para esses estados. Então, eu vou mostrar agora mudança de estado, como é que se dão essas mudanças de estados físicos e por que que elas ocorrem, tá bom? Primeiro, é possível converter qualquer material, tá? De um estado físico para outro. Aqui seria uma tabela geral, mas eu vou explicar cada uma dessas mudanças para que a gente entenda um pouco melhor. Então, a gente tem estado sólido, quando algo que está no estado sólido sofre fusão, vai para o estado líquido. Se sofrer vaporização, vai para o estado gasoso. Se tiver no gasoso e voltar para o líquido, a gente diz que é condensação. Se tiver no líquido e for para o sólido, solidificação. A gente tem ainda o processo global, geral, meio que sai do estado sólido direto para o estado gasoso. E a isso a gente dá o nome de sublimação, tá bom? Mas falei bem rapidinho os nomes, porque eu vou mostrar de novo cada um desses processos explicando com bem mais calma. Mas só para a gente entender. Então, de certa forma, a gente pode converter de um estado para outro livremente aqui, certo? Então, bora lá. A gente tem o seguinte, fusão. O que é fusão? Acabei de falar, né? Acredito que vocês lembram, foi o primeiro, mas fusão, gente, é o primeiro estado, é a primeira mudança de estado que a gente vai ver, e ele diz respeito à mudança do estado sólido para o estado líquido, tá bom? Então, sempre que eu tenho algo no estado sólido e vou para o estado líquido, a gente diz que esse material ele sofreu fusão. É o caso do gelo. Quando a gente tem gelo, água no estado sólido, e deixa ela descongelar, quimicamente falando, o que ocorre é o processo de fusão. Só que no caso do gelo, a gente chama de descongelar mesmo, tá? Eu, vocês, todo mundo. Mas no geral, esse processo a gente chama de fusão. É tanto que na metalurgia, em metalúrgicas onde se confecciona materiais de ferro e tal, aí diz, não, está fundindo o ferro. Ou seja, o que significa que está fundindo um pedaço de ferro? Que está derretendo aquele ferro, fazendo com que ele saia do estado sólido, vá para o líquido, e aí trabalha a partir daí, faz o que se quiser com esse ferro, mas fundir significa que está saindo do estado sólido e indo para o estado líquido, beleza? Então tá aí fusão, passagem do estado sólido para o estado líquido. É fácil, né? Só um nome por enquanto para a gente lembrar. Aí olha só, a gente tem aqui embaixo um gráfico de mudança de estado. Esse gráfico aqui, se vocês observarem, é o tempo em função da temperatura, ou melhor, temperatura em função do tempo, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, imagine uma determinada substância, tá aqui, ela começa a ser aquecida desse ponto aqui, ó, e aí vai passando o tempo, já que a gente está andando nesse sentido, ó, vai passando o tempo, e ao mesmo tempo a temperatura dessa substância ela está sendo elevada. Você está aumentando a temperatura dessa substância. Até chegar a esse ponto aqui, ó. Chegando num determinado ponto aqui, a uma determinada temperatura, ó, pode olhar que está numa marca aqui de temperatura que a gente não sabe qual é, mas está aqui uma marca de temperatura. Não está especificando porque isso aqui é para todas as substâncias, tá? Mas chega a uma dada temperatura em que essa substância que estava no estado sólido, ela vai começar a passar para o estado líquido, beleza? Nesse ponto aqui, nesse patamar, é assim que a gente chama essa parte plana. Nesse patamar a gente tem sólido e líquido. É importante a gente perceber o seguinte, ó, percebam que nesse ponto aqui, nesse patamar onde eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Nesse patamar aqui, não há mudança de temperatura. Ó. Passa todo esse tempo aqui, de um desses pontos que eu risquei para o outro, passa todo esse tempo sem que haja mudança de temperatura. A temperatura continua constante, tá? E aqui tá, ó, TF. O que significa TF? Temperatura de fusão, certo? Enquanto a substância está sofrendo a fusão, está saindo do estado sólido e indo para o estado líquido, a temperatura é mantida constante. É igual quando a gente pega gelo. Se você pegar uma pedra de gelo e for descongelar e for medir a temperatura, enquanto tiver a menor pedra de gelo possível, a temperatura daquele gelo ele não aumenta, tá?
a água, a parte que for indo para o estado líquido, ela pode aumentar de temperatura, dependendo da quantidade de gelo. Mas enquanto tiver a menor pedrinha de gelo que seja, vai estar sempre na mesma temperatura. Então a temperatura de mudança de estado é sempre constante, tá bom? Agora percebam o seguinte, ó, a partir do ponto onde todo sólido desaparecer, passar tudo para o estado líquido, aí a gente já tem o aumento de novo da temperatura. Ó. Perceba que aqui de novo a temperatura já voltou a crescer. Então, tudo bem até aí, ó. A gente tem sólido, certo? E aí eu aumento a temperatura desse sólido, aumenta, até o ponto em que ele vai começar a derreter. Ele começou a derreter, começou a sofrer fusão. Quando ele inicia a fusão, a temperatura se mantém constante. No caso da água, a água sofre fusão a 0 graus Celsius. Enquanto tiver a menor pedra de gelo possível, ela vai estar lá a 0 graus Celsius, tá? Até que todo o material sólido, que toda a água, todo o gelo, aliás, tenha derretido, tenha ido para o estado líquido, tá bom? E aí sim a temperatura ela volta a crescer. Uma outra coisa que eu preciso mostrar sobre isso daqui, apesar que talvez eu fale de novo mais à frente, é o seguinte: essa temperatura aqui, temperatura de fusão, que está falando aqui na frente, constante, é constante para cada substância a determinada pressão, a uma pressão específica. Por exemplo, a nível do mar, a água ela sofre fusão, como eu falei, a 0 graus Celsius. Então, em qualquer lugar do mundo, se você tiver a nível do mar, a água vai sofrer fusão, vai derreter, o gelo vai descongelar a 0 graus Celsius, tá? Então a gente diz que é uma temperatura constante. A pressão ela não varia tanto de um local para outro. Até varia quando a gente tem altitudes elevadas, mas não vem muito ao caso nesse momento, tá? Já já a gente vai falar sobre isso. Mas a questão é, essa temperatura é constante. E mais do que isso, no caso da água, 0 graus Celsius, a água sofre fusão. Qualquer temperatura menor que 0 graus Celsius, em qual estado físico eu vou encontrar a água? Estado sólido, tá? Qualquer temperatura que seja menor que zero, menor que o ponto de fusão, então a água com certeza está no estado sólido, tudo bem? Então a gente tem ainda vaporização, mudança do estado líquido para o gasoso. É importante, no caso da vaporização, no caso específico de vaporização, a gente entender que vaporização é o nome geral que a gente dá para a mudança de estado líquido para o gasoso, tá? Pronto, é como chamar vocês de alunos. É um termo geral que eu posso usar para qualquer um de vocês, sem especificar o colégio onde vocês estudam, a sala, nada disso. Eu só estou dizendo que vocês são meus alunos. Assim também a vaporização. É um termo geral utilizado para quando algo sai do estado líquido para o gasoso. Mas a gente vai ver que a vaporização ela pode ocorrer de 3 formas distintas. E aí a gente precisa lembrar essas 3 formas, tá bom? Entenderam, né? Vaporização é um nome geral. Então, se de repente está lá na prova, qual o nome do processo de mudança? Do estado líquido para o gasoso. Aí você sabe. O nome geral, vaporização, tá? Se a pergunta for essa, qual o nome do processo de mudança de estado? Do estado líquido para o estado gasoso. Você me diz vaporização. Tá errado? Não, não tá. É o nome geral. Agora, eu tenho condições de fornecer mais algumas informações e aí sim cobrar um dos 3 nomes que a gente vai ver que são nomes específicos. Dependendo de como essa vaporização ela ocorra, a gente vai dar um nome específico para ela, tá bom? Que é isso que eu vou mostrar para vocês, que ela pode ocorrer de 3 formas, ok? Quais são essas formas? A vaporização ocorre por evaporação, calefação e ebulição. Vou falar dos outros já já, mas o que seria evaporação? É a passagem lenta que ocorre a qualquer temperatura e somente na superfície dos líquidos. Deixa eu dar um exemplo que fica mais claro. Isso aqui é um lago, tá? E fica subindo meio que um vaporzinho de água. Por incrível que pareça, não importa a temperatura que esteja esse líquido. Isso sempre vai poder ocorrer. Apenas na superfície do líquido vai tender a ocorrer isso daqui, tá? Sair do estado líquido e ir para o estado gasoso. Sempre que a vaporização ela ocorre dessa forma, de forma bem lenta, a qualquer temperatura e somente na superfície do líquido,
a gente não chama de vaporização, a gente chama de evaporação. A gente diz que a água ela está evaporando, tá? Isso aqui é o processo natural, por exemplo, que ocorre quando vocês derramam água no chão, deixa lá um tempo e essa água ela tende a secar. Parte da água vai se filtrar no chão, tá? Eu sei disso. Mas parte dessa água ela também vai evaporar, vai subindo lentamente para a atmosfera, beleza? Um outro exemplo disso quando a gente coloca roupa para secar no varal. Quando a gente lava a roupa, coloca para secar, vai ocorrer a evaporação também. A água que estava ali naquela roupa, parte vai escorrer, como a gente sabe, tá? Vai pingar lá no chão, mas uma boa parte, como fica passando o vento, o ar por ali, essa água ela vai saindo do estado líquido junto da roupa e indo para o estado gasoso, beleza? Deixa eu só tentar explicar aqui o porquê. Lembra que a gente viu estado líquido? Eu vou até voltar aqui, que é rápido. Olha só, a gente não viu aqui estado líquido, que essas moléculas elas têm liberdade para se movimentar, mas não conseguem se desprender uma da outra, né? Assim, eu não falei isso para vocês. No geral, é isso mesmo. Só que de vez em quando a gente tem estado líquido, essas moléculas que estão aqui em cima, ela consegue chegar aqui em cima com uma força, com uma energia tão grande que ela acaba saltando e indo embora. A esse processo, então, a gente dá o nome de evaporação. Sempre que ocorre dessa forma, de forma lenta, só na superfície, evaporação. E é importante destacar também que a evaporação ocorre a qualquer temperatura. A gente tem ainda a ebulição. O que seria a ebulição? É uma passagem mais rápida, tá? E tumultuada, que vai ocorrer a uma temperatura específica. A ebulição ela não ocorre a qualquer temperatura. Ela ocorre sempre na mesma temperatura para o mesmo líquido. Cada líquido tem sua temperatura de ebulição ou ponto de ebulição, tá certo? Então a gente tem sempre temperatura específica para cada líquido, levando em consideração a pressão, tá? A pressão é importante nesse caso, mas vou já sobre pressão. Por enquanto, bora entender que para cada líquido tem uma temperatura específica para ele passar do estado líquido para o estado gasoso por ebulição. Ebulição é quando a gente coloca algo para ferver, por exemplo, a água. Eu falei agora da água, que a gente deixa lá na vasilha, ela vai passar para o estado gasoso, mas se a gente quiser ferver a água, se a gente quiser fazer com que ela passe rápido para o estado gasoso, a gente vai ferver a água e aí ela passa rápido para o estado gasoso. Só que quando ela ferve, a gente diz que ela está sofrendo ebulição, tá bom? Por que fala que é uma passagem rápida? Porque se você deixasse uma panela como essa para sofrer evaporação, são dias e dias até que ela, semanas e semanas, na verdade, até que ela fosse secar completamente. Se você colocar no fogo em algumas horas, ela vai ter secado. Então é rápido, é uma passagem muito rápida e muito tumultuada. Nesse caso aqui, você fornece energia, o fogo aqui está fornecendo energia e essas moléculas, todas elas querem sair, querem passar para o estado gasoso. Para que elas passem, elas precisam de energia. Essa energia vem do fogo. Então, nem todas vão conseguir essa energia rapidamente, tá? Nem todas vão conseguir essa energia para ser instantânea. Assim, ligar o fogo, chegou a 100 graus, estala o dedo e todo mundo passou. Mas é uma passagem rápida, é tumultuada. As moléculas que estão embaixo, elas estão sendo aquecidas, ganham energia e sobem, vão embora. Aí as que estão mais em cima vai descer. E assim fica nessa dança, umas sobem, outras descem, até que todo mundo vai ter saído do estado líquido para o estado gasoso, tá? De novo, aqui a curva de aquecimento, ó. Imagine agora o seguinte, nós temos aqui esse gráfico já é específico para a água, tá bom? Esse gráfico aqui é da água. Nós temos água aqui, ó, inicia a 20 graus Celsius, mas poderia começar do zero. E aí a gente tem o seguinte, ó, a água começa a aquecer, aqui percebam que é da mesma forma, ó, temperatura em função do tempo aqui embaixo. Então a água começa a aquecer, vou aumentando a temperatura, aumentando, até chegar a um ponto em que eu tenho o início dessa mudança de estado. Antes eu tinha apenas líquido aqui, ó. Aqui eu tenho apenas líquido. Então, chegando nesse ponto, começa a haver a mudança de estado. E nesse ponto eu já tenho líquido e gasoso. Já ia colocar sólido de novo. Então, tenho líquido e gasoso, tá bom?
É importante de novo a gente perceber que durante o tempo em que está ocorrendo a ebulição, a temperatura se mantém constante. Perceba que aqui eu tenho um outro patamar, ou seja, uma outra parte que esse gráfico é reto, tá? Nessa parte aqui, enquanto estiver durando a ebulição, a água ela não aumenta de temperatura. Isso é algo importante para a gente lembrar quando a gente está cozinhando, tá? Imagine aí que você vai fazer o almoço. Aí muitas vezes, quando você está fazendo o almoço, você liga aqui a vasilha e faz igual na imagem, ó, coloca o fogo no máximo, fogo lá em cima. Isso funciona? É bom? É mais rápido cozinhar assim? É, até a água ferver. Quando a água ferve, não faz sentido você manter o fogo lá no alto, porque o que está ocorrendo? Está passando mais água para o estado gasoso, mais rápido, ela está passando mais rápido. Mas qual a temperatura da água? 100 graus. Enquanto tiver uma gota de água líquida, essa gota de água vai estar a 100 graus, ela não vai conseguir atingir mais de 100 graus no estado líquido. Então, muitas vezes não vale a pena, por exemplo, quando você está cozinhando, você deixar o fogo no máximo, porque mesmo no máximo vai praticamente cozinhar na mesma temperatura, tá? É claro que tem alguns casos que se você diminuir o fogo, não é suficiente para fazer a panela aqui, que é muito grande, ferver, toda essa quantidade de água ferver. Aí você tem que aumentar. Mas ferveu, baixe, regule o fogo até o ponto onde continua fervendo, mas você já conseguiu diminuir um pouquinho o fogo. A temperatura vai ser constante. Tudo bem, gente? Deu para entender essa parte? Quando a gente tinha fusão, eu disse a vocês que qualquer temperatura menor do que o ponto de fusão, eu tenho estado sólido. Se a temperatura estiver entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, então eu tenho estado líquido, tá bom? Então, por exemplo, esse gráfico aqui, se ele continuasse, ó, bem aqui, a gente teria a fusão, tá? A gente teria basicamente isso aqui, ó. Então, eu teria estado sólido, aqui no meio a mudança de estado, no caso do sólido para o líquido, tá bom? Isso é um L, tá? Porque errei aqui de novo. Sólido para o líquido, beleza? E depois a gente teria estado líquido. Então, até o ponto de fusão, que foi o que eu mostrei anteriormente, a gente tem estado sólido, ponto de fusão, estado sólido e líquido, né? Tá mudando. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, no meio, no intervalo, a gente tem estado líquido, ok? Calefação é o tipo mais rápido que tem de passagem do estado líquido para o estado gasoso, tá? É a passagem mais rápida e tumultuada. Ela ocorre quando uma pequena quantidade de líquido entra em contato com uma grande quantidade de calor. Mas falando assim não dá para a gente entender bem. É melhor eu tentar um exemplo mais prático para a gente. Sabe quando a gente faz tapioca e tira a frigideira do fogo, tá muito quente, você joga um pouquinho d'água em cima, que faz só tsh, e pronto, toda aquela água meio que desaparece, ocorre igual nessa imagem aqui, ó. O tsh, que eu falei é justamente quando tá ocorrendo isso aqui, ó. A água, ela vai sair do estado líquido para o estado gasoso muito rápido, porque é muito quente. Então, o que eu falei aqui da panela, que nem todas as moléculas conseguem energia suficiente para mudar de estado ao mesmo tempo, aqui não. Aqui, como é pouca água e está muito quente, é só bater e ela já tem energia suficiente para passar para o estado gasoso, tá bom? Então, nesse caso aqui, essa passagem ocorre muito, muito rapidamente, em todo o líquido de uma vez. É bater e estado gasoso praticamente imediatamente, tudo bem? E agora a gente vai ver meio que a volta desses estados. A gente viu partindo do sólido, indo até o estado gasoso, e agora a gente vai começar a ver meio que o contrário, partindo do estado gasoso até chegar no estado sólido, tá bom? Quando a gente tem uma substância no estado gasoso e ela volta e ela vai para o estado líquido, então a gente chama essa mudança de condensação, tá certo, gente? Ou liquefação, tá bom? Eu posso tanto chamar de condensação quanto de liquefação. Qualquer um desses dois nomes representa a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Quando é que ocorre condensação e quando é que ocorre liquefação? A condensação ela ocorre com vapores. O que é um vapor? O que seria um vapor?
As substâncias que normalmente se encontram à temperatura, que normalmente a temperatura ambiente se encontram no estado sólido ou no estado líquido, quando essas substâncias vão para o estado gasoso, a gente não diz que elas são gases, a gente diz que elas são vapor. Por exemplo, a água. Normalmente a gente encontra a água no estado líquido, certo? A temperatura ambiente, a gente encontra a água no estado líquido. Sendo assim, quando a gente ferve água e ela passa para o estado gasoso, a gente diz que a água está no estado de vapor e não que a água é um gás, tá bom? Então, como a água se transforma em vapor, como ela normalmente é líquida, quando ela está no estado gasoso e volta para o estado líquido, a gente diz que ela sofreu condensação, certo? Já a liquefação ocorre com gases. Como assim? O que seriam gases? Gases são compostos, são substâncias que normalmente eles já estão no estado gasoso. E aí, quando eles passam do estado gasoso para o estado líquido, aí nós dizemos que eles sofreram liquefação, tá bom? Deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor. Por exemplo, o nitrogênio. Nitrogênio é um gás, tá? Que inclusive está na atmosfera, compõe mais de 70% do ar que tem ao nosso redor, é nitrogênio, representado por N2, gás nitrogênio. Esse gás ele compõe mais de 70%, como eu falei, da atmosfera. E essa fumacinha aqui, isso aqui é nitrogênio. Aqui dentro tem nitrogênio no estado líquido. Percebam, nitrogênio normalmente é um gás, mas quando a gente faz esse gás passar para o estado líquido, a gente chama esse processo de liquefação, tá bom? Porque normalmente o nitrogênio já é gás e está indo para o estado líquido, então ele sofreu liquefação. Condensação ocorre com substâncias que normalmente não são gases, tipo a água. Quando você ferve água, você força a água a ir para o estado gasoso. Quando ela retorna para o estado líquido, a gente não diz que ela sofreu liquefação, a gente diz que ela sofreu condensação, tá bom? Apesar disso, na maioria dos casos, a gente pode usar condensação, tá? Mas é bom a gente saber que existe também liquefação e essa pequena diferença entre eles. Então, olha só, aqui eu tenho também um gráfico semelhante àquele que eu tinha mostrado anteriormente, só que agora a temperatura está caindo. Ó. Aqui embaixo é o tempo, tá certo? O tempo de aquecimento. Então, à medida que vai passando o tempo aqui, ó, a temperatura vai diminuindo. Imagine, por exemplo, que eu tenho água muito quente, vapor de água muito quente. Esse vapor ele vai diminuindo a temperatura, até chegar em um ponto aqui, onde esse vapor ele vai começar a se condensar, como nessa imagem aqui do lado. Ó. Acho que já ocorreu com vocês alguma vez por exemplo, tá uma panela no fogo subindo aquele vaporzinho de água e vocês colocarem a mão em cima, que aí o vapor vai batendo na sua mão e quando é com um tempinho sua mão tá meio que molhada. A gente não consegue passar muito tempo com a mão ali porque é muito quente, mas com o tempo a mão tá molhada. O que aconteceu ali? Condensação. Tá saindo vapor da panela, o vapor de água bem quente, e quando ele bate na sua mão que está um pouco mais fria, ele tende a diminuir de temperatura e sofrer condensação, voltar para o estado líquido, tá bom? Percebam de novo que durante o tempo em que está ocorrendo a mudança do estado gasoso para o estado líquido, a temperatura ela se mantém constante. Ó. A gente tem também esse patamar aqui. Essa mudança ela ocorre justamente na mesma temperatura que a vaporização, tá bom? Que é a ebulição, na verdade. Então, tanto a água ferve quando chega a 100 graus, quanto o vapor, se ele estiver mais quente, quando chega a 100 graus, ele vai sofrer condensação, vai voltar para o estado líquido, tá bom? A gente tem ainda a solidificação. Solidificação, como o próprio nome já diz, é o processo em que uma substância vai se solidificar, ou seja, a substância estava no estado líquido e vai passar para o estado sólido, tá certo? Só por o nome a gente já tem uma ideia do que seria. Então, solidificação, passagem do estado líquido para o estado sólido. As substâncias que a gente costuma ver fazendo essa mudança, saindo do estado líquido e indo para o estado sólido, normalmente a gente não chama de solidificação no nosso dia a dia.
nós chamamos de congelar. Quando a gente congela a água, ocorre justamente essa mudança aqui, ó. A gente pega a água que está no estado líquido, coloca lá na geladeira, deixa ela. Quando a gente deixa a água lá, ela vai sofrer o processo de solidificação, vai passar para o estado sólido, ou seja, virar gelo. A solidificação nada mais é do que isso, mudança do estado líquido para o estado sólido. Gente, aí de novo o gráfico, acho que vocês já entenderam como é que esse gráfico funciona. Ó. Imagine a água, você colocou a água lá na geladeira, tá? Aqui, ó, no tempo zero, bem aqui, nesse primeiro pontinho. Quando você coloca a água na geladeira, então ela vai começar a diminuir de temperatura, vai diminuindo, diminuindo, até que começa a passar para o estado sólido, começa a congelar. A partir do momento que a água começa a congelar, é porque ela está a 0 graus. Enquanto tiver a menor porção de água possível no estado líquido, a temperatura dela vai ser 0 graus Celsius, tá? Só quando toda a água tiver passado para o estado sólido, é que a temperatura volta a diminuir. Então, durante o tempo em que está ocorrendo qualquer mudança de estado, seja do sólido para o líquido, líquido para o sólido, gasoso para o líquido, líquido para o gasoso, qualquer um desses, durante o tempo em que está ocorrendo a mudança de estado em si, a temperatura se mantém constante. Tudo bem? Após toda a substância mudar de estado, aí a temperatura volta a variar, ou a aumentar ou a diminuir, mas durante o tempo em que está ocorrendo a mudança, a temperatura vai ser constante, tudo bem? E finalmente a gente tem a sublimação. O que é a sublimação? É a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso ou vice-versa. Existem algumas substâncias que elas têm a capacidade, a propriedade de mudar direto do estado sólido para o estado gasoso ou vice-versa, direto do gasoso para o sólido, sem passar por o estado líquido, tá bom? Ela não passa pelo estado líquido, vai direto de um para o outro. Existem várias substâncias que conseguem fazer esse processo, sair do estado sólido direto para o gasoso. Entre elas, o gelo seco. Gelo seco nada mais é do que gás carbônico, que é representado por CO2, gás que causa inclusive efeito estufa, acho que vocês já ouviram falar dele, tá? É o dióxido de carbono. Esse gás, quando a gente força ele aí para o estado sólido, ele vira tipo um gelo, parece muito com gelo, e quando você coloca dentro d'água, por exemplo, para que ele mude, para que aumente um pouco a temperatura dele, quando a gente coloca ele dentro d'água, ele sai direto do estado sólido que ele estava, congelado, para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Tá? Ele sai direto do sólido para o gasoso. Acho que vocês já devem ter visto em filmes. Quem assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo já viu alguma vez na Caverna da Cuca, por exemplo, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas filmes, normalmente quando filmes de suspense, filmes de terror, as pessoas entram em locais meio sombrios, com uma névoa embaixo, uma fumaça meio embaixo, aquilo é gelo seco, tá? Aquilo é gás carbônico. E para conseguir aquilo, basta fazer esse processo que está aqui nessa taça, ó. Percebam que tem uma certa quantidade de água e bem aqui, ó, tem uma pedra de gelo seco. Esse gelo, ele em contato com a água libera esse vapor, tá certo? E fica aquela névoa, aquele negócio meio sombrio ali. Então, sublimação, passagem do estado sólido direto para o estado gasoso ou do gasoso direto para o estado sólido. Uma outra substância que também sofre sublimação é a naftalina. Não sei se vocês já viram naftalina, acredito que a maioria sim. Naftalina são aquelas bolinhas que vendem no supermercado, umas bolinhas que vendem para colocar em guarda-roupa, normalmente para espantar barata, que elas têm um cheiro bem forte, bem característico. A naftalina, ela também faz esse processo, só que de uma forma bem mais lenta. A gente compra aquelas bolinhas, pode colocar no armário para não dar barata nas roupas e tal. Às vezes é colocado em tênis, em chuteira e tal, para também não criar certos odores, para não dar chulé, tá? Então, tem várias utilidades, mas quando você utiliza a naftalina, você coloca a pedrinha lá, do jeito que ela vem, a bolinha lá do jeito que ela vem, e ela vai diminuindo de tamanho, vai simplesmente diminuindo, diminuindo, até que chega um determinado momento que acaba. Ela tem passado completamente para o estado gasoso, tá? Ela some completamente.
Isso indica que ela está sofrendo esse processo. Ela não molha lá próximo a ela, não fica nenhuma marca, ela simplesmente desaparece entre aspas, tá? Desaparece entre aspas. Ela simplesmente mudou de estado, saiu do sólido direto para o gasoso. Lentamente ela vai fazendo isso e acaba que um belo dia você vai chegar lá e ela vai ter sumido, desaparecido totalmente. Tudo bem? Então, o nome desse processo, sublimação. Essa outra imagem aqui, ela representa um outro processo, também de sublimação, bem comum ultimamente. Vocês já personalizaram alguma camisa, alguma roupa, algum copo? Dá para Hoje dá para personalizar muitas coisas, garrafas e tal. Já fizeram algum tipo de trabalho como esse? Roupas que tem alguma estampa? No Dia das Mães, o pessoal, por exemplo, usa muito. Dia dos Namorados, compra camisa branca, vai lá num local onde faz esse tipo de trabalho, faz a arte e imprime meio que ou na roupa ou em canecas, enfim, capinha do celular, em várias outras coisas. Acho que vocês já viram isso, né? Mas como é que eles conseguem personalizar camisas e até canecas, né? Como é que consegue fazer esse processo? Através da sublimação. Basicamente, o que eles fazem é o seguinte: imprimem a imagem em uma folha normal. Na verdade, é um papel. A impressora que é normal. O papel, ele tem uma substância em cima, tá? Uma substância na superfície do papel que faz com que essa tinta basicamente fique nessa superfície um pouquinho diferente desse papel. A caneca, no caso da caneca, tá? Vou explicar por ela. A caneca também tem essa mesma substância em volta aqui. Aí o que que acontece? Se coloca em uma máquina, essa máquina fica em torno de 200 graus Celsius, e quando se coloca a caneca lá na máquina, aquecida, a tinta que tinha sido impressa no papel, ela vai, ela está no estado sólido, tá? Foi impressa no papel, está no estado sólido. Então, quando aquece direto para 200 graus Celsius, ela passa para o estado gasoso e em seguida retorna, resfria, né? Vai retornar para o estado sólido. Só que durante esse processo, essa mudança, ela passa para o estado gasoso bem rápido, volta para o estado sólido. Só que quando ela sai do estado sólido a primeira vez, ela sai do papel e vai para a caneca. Quando ela volta para o estado sólido, basicamente ela já está na caneca e não mais no papel. É assim que eles conseguem personalizar tanto canecas quanto camisas, e é por isso que normalmente, não sei se vocês já viram fazer, mas normalmente é uma máquina que aumenta muito a temperatura, beleza, pessoal? Então, inclusive o nome é bem conhecido, né? Vou fazer sublimação. Sublimação é o processo químico que envolve essa mudança do sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido de volta. E para a gente terminar essa parte aqui, a gente tem o seguinte, ó, um resumo meio que de tudo que nós vimos. Aqui o nome de todos os processos que a gente viu até agora, do sólido para o líquido, a gente já viu que é fusão, do líquido para o gasoso, vaporização, sendo que pode ocorrer de três formas: ebulição, calefação e evaporação, tá bom? Eu falei de cada uma delas. A condensação, que também pode ser chamada de liquefação, passagem do gasoso para o líquido, e solidificação, líquido para o sólido. A gente tem, por fim, sublimação, que eu acabei de mostrar. Mas daqui, o que eu queria que a gente visse com mais calma são esses gráficos, tá? Aqui o gráfico está completo, ó, de aquecimento de uma substância e de resfriamento de uma substância. Pessoal, percebam o seguinte: imagine que eu tenho uma substância aqui, nesse caso, esse gráfico é da água, mas ele é igual para todas as substâncias, só muda o valor aqui das temperaturas, tá? Qualquer que seja a substância, o desenho do gráfico é sempre o mesmo. O que que muda? Os valores de temperatura. Cada substância vai ter uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição, nesse caso aqui, temperatura de fusão, essa daqui de baixo, temperatura de ebulição, essa daqui de cima. Os valores vão ser diferentes, mas o gráfico é igual, tá? É sempre o mesmo gráfico, só muda os valores. Então, percebam que a gente tem o seguinte, ó. No caso da água, eu tinha água no estado sólido aqui, ó, quando comecei a medir o tempo aqui, e vou aumentando a temperatura.
Quando a água começa a mudar de estado, sair do sólido para o líquido, a temperatura para de crescer, tá bom? Então, sempre que você vir o gráfico e ver essa parte aqui onde está reta, onde a temperatura não está crescendo, você sabe que aqui está ocorrendo uma mudança de estado, tá? Por isso que a temperatura está constante. Qualquer temperatura menor do que essa, menor do que a temperatura de fusão, a água vai estar no estado sólido. E qualquer outra substância também, tá? Abaixo desse primeiro patamar, estado sólido. Entre um patamar e outro, a gente tem estado líquido. Entre a temperatura de fusão e temperatura de ebulição, a gente tem estado líquido. E acima da temperatura de ebulição, a gente tem estado gasoso. Então, se eu perguntasse a vocês, pessoal, a água, em qual estado físico a água está a 50 graus Celsius? Aí depois, em qual estado físico a água está a 200 graus Celsius? E por fim, em qual estado físico a água está a menos 32 graus Celsius? Bora ver. A 50 graus Celsius, em qual estado físico a água estaria? Ó, percebam que a água, aqui está o gráfico, a 0 graus a água sai do estado sólido para o líquido e a 100 do líquido para o gasoso. Sai do estado líquido para o estado de vapor. 50, perceba que 50 estaria aqui no meio. Ó. A temperatura de 50 graus estaria basicamente aqui no meio. Então, aqui no meio, qual o estado físico que a água se encontraria? Qual o estado físico aqui, nesse ponto? Líquido. Isso mesmo. Ó. Qualquer temperatura, no caso da água, entre 0 e 100, estado líquido. Então, 1, líquido, 2, líquido, 30, líquido, 80, líquido, 99, líquido, 70, líquido, e aí por diante, tá? Agora, quando eu tenho valores menores do que 0, por exemplo, menos 32, digamos que aqui, ó, nesse ponto, esse ponto aqui seja menos 32 graus. Aqui, a água está no estado sólido, porque ela ainda não chegou no ponto que ela descongela, tá bom? Então, qualquer temperatura menor do que 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 20, e aí por diante, a água está no estado sólido. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, no caso da água, entre 0 e 100, estado líquido. E acima de 100, qualquer temperatura que você possa imaginar, acima de 100, estado gasoso. Então, 200, 300, 1000, 2000, 5000, quantos graus Celsius você imaginar, no caso da água, ela vai estar no estado gasoso, tá bom? Lembrando que eu estou falando os valores aqui da água, mas outras substâncias têm outros valores, você só tem que lembrar. Por exemplo, só tem que lembrar da definição. Qualquer temperatura menor que a temperatura de fusão, estado sólido. Entre uma e outra, temperatura de fusão e ebulição, estado líquido. Acima da temperatura de ebulição, estado gasoso. Tudo bem? Aqui eu tenho o mesmo gráfico, basicamente, só que é ele voltando aqui para o estado, saindo do estado gasoso, voltando para o estado sólido. Esse gráfico aqui também faz referência à água, então percebam que os valores são os mesmos. Imagine que aqui eu não tivesse água, tá? Imagine que esse gráfico não é para água, e sim para uma outra substância. Por exemplo, o ferro. O ferro, ele sofre fusão a 1538 graus. E ele sofre ebulição, o ferro vai ferver se ele chegar à temperatura de 2862 graus Celsius. Então, o gráfico seria basicamente o mesmo, tá? Isso aqui seria o gráfico da água, mas o gráfico é o mesmo. O que que muda? As temperaturas. O ferro, para que você consiga fazer com que o ferro derreta, ou seja, saia do sólido e vá para o estado líquido, você tem que atingir a temperatura de 1538 graus. Qualquer temperatura abaixo disso, abaixo de 1538 graus, o ferro está no estado sólido. É por isso que a gente consegue, por exemplo, pegar uma barra de ferro ou qualquer coisa feita a partir do ferro e colocar no fogo, ele esquenta, fica vermelho, bem vermelhinho, você acha que dá a impressão que está derretendo, mas nem de longe, tá? Se você tocar nele ou tentar
Tocar não, tá? Não indico que você toque não, a queimadura é grande. Mas se você for movimentar com ele, bater com ele em alguma coisa, você vai perceber que ele está no estado sólido, continua duro e rígido, da mesma forma que se ele tivesse frio, tá? Isso porque o fogo comum não consegue chegar a essa temperatura. Então, qualquer temperatura, no caso do ferro, menor que 1538 graus, ele está no estado sólido. Então, 1000 graus, estado sólido, 200, 300, 500, estado sólido. Apenas quando ele atinge essa temperatura é que ele sai do estado líquido, do estado sólido, desculpa, e vai para o estado líquido, tudo bem? E permanece no estado líquido até chegar a 2.862 graus Celsius. Qualquer temperatura, no caso do ferro, entre 1538 e 2862, o ferro vai estar no estado líquido, ele vai estar derretido, tá? Vai estar fundido. 2000 graus, por exemplo, 2500, e mais que isso ele vai estar lá no estado líquido, tá bom? Agora, chegando a 2862 graus Celsius, ele tende a ferver, ou seja, sair do estado líquido e ir para o estado gasoso. Imagine aí quão quente deve ser, né? Quão quente é isso aqui. Não dá nem para a gente ter uma noção. Mas a questão aqui é o seguinte, ó. Qualquer temperatura menor que essa, ferro no estado sólido. No caso aqui, ó. Entre uma temperatura e outra, estado líquido. E a partir de 2862, o ferro vai estar no estado gasoso, tá bom?